porque como comunicador e como político também, adoro política, vivo a comunicação, eu nunca tive a oportunidade na minha vida de ter entrevistado um presidente da República. Eu já entrevistei o Lula, candidato, mas o presidente da República, para um cara que tinha um pai que foi prefeito 2 mandatos e que quando escutava o hino nacional, a diabetes dele estourava de emoção, vai ser difícil conter um pouco a minha emoção de estar aqui na frente de um presidente da República. E não é novidade para ninguém num presidente que eu tenho uma estima e uma admiração muito grande. Então, quero agradecer a Gleice, Zeca, bancada, Aliel Machado, que proporcionaram isso. Mas, em especial, eu quero agradecer, presidente, eu sei que o senhor gosta muito, assim como o doutor Geraldo, de rádio. Eu quero agradecer à Rádio T, uma emissora de rádio que nasceu das mãos de um cara chamado Márcio Martins, com 1, 2, 3 emissoras, e hoje com 34 emissoras de rádio pelo Paraná. Ou seja, de uma ponta a outra do estado do Paraná, hoje, presidente, a gente está sendo ouvido, porque nós criamos a maior rede de rádios do sul do Brasil, hoje a Rede T de rádios. Então, é um momento de glória, dá para se dizer assim, minha, pessoal. Então, eu quero aproveitar esse papo com o senhor, né? Não sei do que nós podemos falar, presidente. Ô, João, aliás, presidente, assim, eu queria bater um papo com o senhor, imaginando que o Joãozinho e a Maria estivessem nos escutando. Não é o Haddad, não é o economista, não é... Porque o povo não sabe o que é taxa de Selic, o povo não sabe se esse cara, o Campos Neto, trabalha em novela, a gente sabe que ele trabalha em filme, né? O seu filme é de sacanagem. Mas assim... A gente não sabe isso, então eu queria ter essa conversa franca, assim, sabe? De falando com o Joãozinho, com a Maria, lá do bairro, lá do... É isso, presidente. Ô, Barbeiro, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, eu quero que você saiba que você não se sinta na frente de um presidente, se sinta na frente de uma pessoa igual você, porque eu acho que eu não sou o Lula, presidente da República. Eu sou um pouco de cada um do povo brasileiro que um dia resolveu assumir a responsabilidade de mudar a história desse país. Então se sinta muito à vontade. A entrevista é sua, a pergunta é sua, o assunto é seu. Não tem tema proibido, não tem tema, sabe, desagradável. Você faz a pergunta que você achar que os teus ouvintes querem ouvir. Presidente, a Maria, o Joãozinho, isso, sabe? Isso. A Gleice Hoffmann, sim. O Zeca, sabe? Todo mundo. Que a Gleice fique brava depois. O Enio, nosso presidente da Itaipu, sabe? Aliás, então, acho que já que o senhor deu um gancho da Itaipu, a Itaipu já lançou, tá no Paraná hoje, está fazendo um trabalho extraordinário, né? O Enio sempre comenta que foi a pedido do senhor que a Itaipu saísse ali da região de Foz e tal, e começasse a atender o Paraná como um todo e uma parte do Mato Grosso. Esses programas, presidente, não correm risco de parar? A Itaipu vai continuar trabalhando, alastrando a sua mão? Porque hoje a gente encontra a Itaipu numa reciclagem de lixo, numa horta comunitária, de qualquer canto do Paraná. Olha, Barbeiro, o que é importante a gente ter claro é o seguinte: quando a gente tem uma empresa pública, mesmo sendo uma binacional, que tem o volume de rentabilidade que tem a Itaipu, é preciso que você utilize uma parte desse dinheiro, sabe, dando ao povo melhor qualidade de vida. É importante que a gente ajude os pequenos e médios empreendedores desse país, as cooperativas, não só de catadores, mas de pescadores e qualquer tipo de cooperativa que a gente possa ajudar. É importante que uma empresa como o Itaipu, sabe, que é uma empresa que está paga, que agora tudo dela é praticamente só lucro e manutenção. Itaipu é uma dádiva de Deus para esse país, porque se fosse hoje a gente não fazia ela. E o Enio tem sido uma surpresa extraordinária. O Enio tem muita competência, muita lealdade, muito discernimento e muita vontade de fazer política social. Então, o que ele está fazendo é uma coisa extraordinária, inclusive contribuindo para que a gente possa fazer as coisas a nível nacional. Porque se passou a ideia que Itaipu não podia fazer essas coisas, Itaipu pode fazer muita coisa pelo Brasil. Pelo Brasil, ou seja, então, por exemplo, o convênio que nós fizemos com o Nila, em que a Itaipu vai
terminar de construir a UNILA, vai colocar um dinheiro para a gente terminar, uma universidade latino-americana. Então, eu acho que Itaipu é uma das coisas extraordinárias desse país. Itaipu, Petrobras, sabe, são modelos de empresas que deram certo, sustentaram esse país. E a importância de Itaipu para o Brasil é muito grande. Com certeza. Presidente, o senhor chegou em Curitiba hoje, e eu acho que depois de tudo que o senhor passou com a República de Curitiba, qual é o sentimento do senhor quando o senhor chega em Curitiba, presidente? Bom, primeiro é o sentimento que eu chego numa cidade fria. Sim. Sabe, porque ontem eu fui alertado que hoje poderia ter 5 graus aqui, ou 3 graus, porque ontem acho que teve 1 grau aqui. Estava frio, estava frio. Mas veja, eu me sinto bem em Curitiba, eu tenho muitos amigos em Curitiba. Muitos amigos em Curitiba. O PT tem uma história muito forte aqui em Curitiba. Não foi fácil criar o PT no estado do Paraná, e nós criamos um partido no estado do Paraná. Nós construímos uma relação política muito respeitosa. Curitiba é uma cidade que deu para o Brasil uma mulher da competência da Gleice Hoffmann para dirigir o nosso partido com a competência que ela dirige, sabe? E eu me sinto muito à vontade aqui em Curitiba, muito à vontade. Só para você ter ideia, hoje foi um dia especial, porque quando eu cheguei no aeroporto, sabe quem que estava me esperando? Uma mulher que era secretária do delegado da Polícia Federal, que era o chefe, quando eu estava preso na Polícia Federal. Essa mulher era uma senhora. Essa mulher, de vez em quando, a mãe dela fazia bolo em casa, ela pegava um pedacinho, dava um jeito de chegar na minha cela aquele bolo, ou através do Chastalo, ou através do Paulão, ou através dela mesmo. Ou seja, e para minha felicidade, eu encontrei ela no aeroporto agora. Eu ia fazer uma visita na cela que eu fiquei preso. Eu só não vou hoje porque a Janja não está comigo, ela queria ir comigo. E a Neudi, que é uma das companheiras que organizava a vigília, também não pôde vir. E eu vou querer vir aqui visitar a cela onde eu estive preso, porque eu acho que eu não vou esquecer os 580 dias. O senhor falou uma vez uma coisa assim, que pode se esquecer, não, pode perdoar, mas não esquecer. Você não esquece nunca. Ou seja, você não esquece as coisas boas que te fizeram e as coisas ruins que te fizeram, você não esquece. Você pode, as coisas ruins, você pode perdoar a pessoa, você pode não guardar mágoa, você pode clima de Olimpíada, presidente, essa mulher te abraçar hoje, te receber hoje, foi uma coisa, para mim foi uma coisa muito emocionante. Para mim foi uma bênção de Deus eu encontrar uma companheira, sabe, que foi solidária comigo, foi gentil comigo, educada comigo, quando nem todo mundo queria ser educado ou gentil comigo. Presidente, então isso demonstra uma coisa. Isso demonstra, Barbeiro, que a gente não pode acreditar que tem ser humano 100% ruim ou ser humano 100% bom. Todo mundo tem seus defeitos e todo mundo tem suas virtudes. Então, uma mulher que trabalhava na Polícia Federal, de uma empresa terceirizada, que tinha coragem de cuidar, sabe, com carinho de um cara que estava preso, que foi trazido para o Paraná como se fosse o maior bandido da história desse país, sabe? Então, obviamente, que eu fiquei emocionado. Vem para o Paraná, presidente, e numa simbologia da recepção dessa mulher, é a recepção de muitos paranaenses. Isso tem um porquê. Aliás, presidente, o senhor vem para o Paraná hoje, quando saiu preso, agora vem para o Paraná para reabrir uma fábrica de fertilizantes, que, aliás, é uma bandeira que a Gleice pegou violentamente. Mas é estranho isso, porque a pergunta é, por que fecharam? O senhor conseguiu descobrir nos anais lá por que foi fechada essa fábrica? Não tem explicação, Barbeiro, não tem explicação. Veja, uma fábrica de fertilizante, num país que tem, sabe, um potencial agrícola, sabe, gigantesco. Aliás, num estado sabe, também. E num estado como o Paraná, que tem uma produção agrícola muito forte. Você parar de fazer fábrica de fertilizantes para produzir nitrogenados, para produzir ureia, é uma coisa impensável. Ou seja, eu, quando era presidente no outro mandato, eu dizia para as pessoas, é irresponsabilidade a gente não ter em conta que o Brasil não pode importar 90% dos insumos que nós precisamos para fazer com que, sabe, a nossa agricultura seja o potencial que é hoje. Então, nós estamos recuperando isso. Nós vamos hoje reinaugurar a Facem, vamos começar investimento muito pesado para que ela possa gerar até 2.000 empregos.
Sabe? Nós vamos fazer um investimento de 4,5 bilhões de reais na Repar para modernizá-la e fazer com que ela possa produzir refino com muito mais qualidade. E nós estamos fazendo muita coisa aqui no estado do Paraná. Só o Parque do Paraná são 69,5 bilhões de reais, sabe, que está previsto. E veja que interessante, Barbeiro. A primeira coisa que eu fiz em janeiro de 2023, quando eu tomei posse, foi convidar os 27 governadores do estado para ir a Brasília. E a pergunta minha para eles é o seguinte: eu quero que vocês me apresentem as 3, 2, 4 ou 5 obras que vocês consideram obras prioritárias para o estado de vocês. E estava lá o governador do Paraná, o governador do Rio Grande do Sul, o governador do Piauí, os 27 governadores compareceram, fizeram a proposta, nós analisamos a proposta, discutimos a elaboração de projeto e todas as obras que eles apresentaram estão no PAC. Portanto, é um PAC feito pelo governo do presidente Lula, mas um PAC que teve a participação, sabe, dos governadores e dos prefeitos. Nós fizemos uma outra inovação nesse mandato meu agora. Nós fizemos uma coisa chamada PAC Seleções. Dinheiro para obra de infraestrutura urbana, dinheiro para transporte, dinheiro para encosta, dinheiro para tirar pessoas de favelas, ou seja, esse dinheiro a gente não escolheu uma cidade como habitualmente se fazia no mundo. Ah, o presidente da República escolheu o amigo dele que é prefeito, o estado dele que é amigo governador. Não, a gente fez um PAC Seleções. Recebemos mais de 5.500 propostas de todas as prefeituras e a gente analisou qual era o projeto que tinha mais qualidade, qual era o projeto que atendia mais, sabe, o interesse do povo, e nós escolhemos assim a cidade. Tudo bem, mas, presidente, sem perguntar. Mas essa questão igualitária que o senhor está tratando, muitas vezes não está sendo bem observado. Pelo exemplo, o agro. O agro, o senhor está aqui num momento importante, momento de guerra, fertilizantes, a necessidade, não quero dizer que seja o maior beneficiado, mas o agro vai ser muito beneficiado com a reabertura. E o agro não dá para entender ainda. O senhor consegue entender? Tivemos um plano safra maravilhoso. Tem uma campanha agora do Banco do Brasil que eu achei muito inteligente, que o agro é de todos, que o agro é... Porque criou-se um conceito do que o agro é de quem tem uma Dodge, o espelhão grande, pneu só grande, no estado do Paraná, 22. Só no estado do Paraná o que crédito agrícola chegou a 53 bilhões de reais, só para o estado do Paraná. Tá? Só para você ter uma ideia. E para o pequeno negócio, 8 bilhões para a agricultura familiar. Barbeiro, quando você governa, você não faz política esperando agradecimento. O agro não gosta... Mas o agradecimento político... Não, mas as pessoas do agro que não gostam de mim, as pessoas do agro não gostam do PT, as pessoas do agro não gostam de muitas coisas. Não gostam do Sem Terra, não gostam da CUT, ou seja... Mas veja, desde o meu primeiro mandato em 2003, passando pelo mandato da Dilma e a minha volta agora, você pode desafiar qualquer fazendeiro, qualquer ministro da Agricultura, sabe, que já trabalhou nesse governo, para saber se em algum momento da história desse país um governo colocou tanto dinheiro, sabe, na agricultura como nós. Você pode pegar. Pode pegar quem foi ministro da Agricultura. Aqui tem gente importante no Paraná que conhece a agricultura, pode perguntar. Eu duvido que tenha tido algum governo que tenha feito mais pelo agronegócio do que nós. Sabe, cada ano que passa é plano safra recorde, cada ano que passa. Sabe, então essa coisa eu não faço porque eu quero agradar um fazendeiro, eu faço porque o Brasil precisa disso. Eu faço porque a agricultura é importante para o Brasil. Então, eu não fico pensando se o cara gosta de mim ou não gosta de mim. Eu faço porque tem que fazer. Da mesma forma que eu faço as coisas para o povo trabalhador, porque ele necessita. Aliás, falando em povo trabalhador, os índices de desemprego estão caindo. A gente percebe, sabe onde? Não precisa fazer pesquisa, é só passar nas filas do Cine. Todas as cidades têm lá o Cine, lá, o velho Cine, né, a Agência Trabalhador. Você passa lá, você percebe hoje claramente que diminuiu-se bastante. Esse povo está buscando, eu falava com o Décio do Sebrae, né, na iniciativa de financiamento hoje com o programa Acredita, por exemplo, que esse povo está indo para o meio, ou está se virando, está empreendendo, está se vivendo um novo momento nesse sentido. Barbeiro, tem uma coisa que nós temos que ter consciência e que precisamos falar muito com o povo. Ou seja, eu estou muito à vontade, mas muito à vontade, para poder chegar num estado como o Paraná,
onde você tem um governador do Estado que é oposição ao meu partido, Sim. sabe? E dizer para você, eu duvido que na história do Paraná tenha um governo que tenha transferido mais dinheiro para o Paraná do que o PT, do que o governo Dilma. Duvido. Estou falando isso aqui ao vivo. O senhor está para falando quem proporcional achar... a um mandato, né? Não, é pelo seguinte, é porque nós temos consciência de que nós temos que governar de forma republicana. Eu não quero saber se o Ratinho é ligado a fulano de tal, eu não quero saber se o Zema é ligado a fulano de tal. Eu quero saber que eles são governadores de um estado que tem gente importante, um estado importante para o Brasil, e a gente vai fazer as coisas. Aqui só na área de transporte da malha rodoviária e ferroviária vão ser 50 bilhões investidos. Você sabe que antes de nós chegarmos ao governo, o pedágio aqui era o dobro do que é hoje. Quem reduziu o pedágio foi o governo federal no acordo das concessões. Na campanha o senhor falava em R$ 5 o pedágio, presidente. Não vai conseguir chegar nisso. Não tem como. Agora, aqui no Paraná tem uma coisa. Aumentou o número de praças de pedágio. Diminuiu o preço, mas aumentou o número de praças. Mas deixa eu lhe falar. Esse formato de pedágio, que não é um... Não, deixa eu lhe falar. Qual é a diferença entre nós e os outros tipos de concessões ou privatizações de estrada? Ou seja, porque antigamente o governo fazia uma outorga. Ele vendia a estrada por um determinado prazo. A estrada vale 5 bilhões de dólares. Aí o governo do estado pegava aqueles 5 bilhões de dólares para colocar no orçamento dele e colocava o preço disso na tarifa. O que o governo federal está fazendo agora? A gente não tem outorga. A ideia de você fazer concessão e baratear o pedágio é para beneficiar o povo que trafega naquela estrada. Não é para o governo ganhar dinheiro. É para que seja mais barato para o povo. Por isso é que você tem estado em que o pedágio é o dobro. Você pode pegar São Paulo, você vai ver que é o dobro do estado do Paraná. É o dobro. Ora, e nós estamos agora começando a fazer a reparação das coisas que aqui não funcionavam. Eu ainda, me lembro do tempo que a Gleice, que os políticos do Paraná só falavam do pedágio, que o pedágio era uma roubalheira, que o pedágio era um assalto e tal. O Arilson Chorato era... Então, veja, nós fizemos, o ministro Renan teve um trabalho estupendo, de fazer com que nas concessões agora a gente vai baratear o preço da tarifa. Ora, um preço que permita que o cidadão que fez investimento possa ter o retorno. Ninguém vai investir para ter prejuízo. Só o Estado é que investe para ter prejuízo, mas o empresário não. E o que é importante é que a gente tenha estrada de boa qualidade, pedágios acessíveis, com a possibilidade de pagamento das pessoas. E isso foi feito. Eu estou te falando, só aqui nesse estado tem 50 bilhões de reais para a gente fazer infraestrutura ferroviária, rodoviária e mais quase 4 bilhões para infraestrutura urbana. Eu vou lhe fazer uma pergunta, presidente, que eu pedi para uma zeladora lá do hotel. Eu estou aqui em Curitiba, nossa sede é em Ponta Grossa. Eu fiquei no hotel, conversei com uma zeladora. Eu falei, escuta, eu vou entrevistar o presidente Lula. Mas o presidente Lula, não dá para eu ir junto? Ela disse, não dá, né? Mas tem alguma pergunta para você fazer, presidente? Ela disse, Barbeiro, por que certos produtos ainda é caro? Aí eu lhe faço uma pergunta, e claro, eu não discuti isso com ela. A isenção dos impostos na cesta básica. O que é isso? Que às vezes tem isenção aqui, lá na ponta não muda o preço. É capitalismo selvagem, é desvio no caminho? O que é? Tem alguma ferramenta que o governo poderia aplicar nisso, além do fato de dar a isenção? Olha, veja, nós estamos acabando de aprovar uma política de reforma tributária no Brasil, que é uma coisa fantástica para o povo brasileiro. E nessa política tributária a gente está colocando claro que todos os insumos, de todo o alimento que é consumido pelas pessoas mais pobres na cesta básica, não vai pagar mais imposto, é tudo zerado. Inclusive a carne. A picanha. A picanha, Inclusive a carne, porque o povo que gosta de comer carne pode comer carne, não tem nenhum problema. Quem não gosta come, verdura, come salada, come coisas saudáveis, de preferência tem orgânica. Come como é gleice. Não come,
Não come carne. Eu fico imaginando como é que vive uma pessoa sem comer uma carne. Mas ela come. Churrasco bom, sabe? Em Curitiba. Ela gosta muito de omelete e de muita salada. Então, mas a picanha é uma deixa coisa eu falar, que pegou na campanha, o que eu posso falar para essa companheira tua que fez a pergunta é o seguinte, olha, a inflação, nós estamos vivendo um momento muito bom no Brasil. A inflação, ela está estável. Os salários estão crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo. Nós estamos hoje com 6,9% de desemprego, que é a menor taxa dos últimos 14 anos, e vai cair mais, porque tem muitos investimentos. Agora é importante que a gente fique atenta ao preço dos alimentos, sobretudo esses alimentos que têm efeitos sazonais. Choveu muito, aumenta o produto. Não choveu, aumenta o produto. Por quê? Porque é preciso que haja um equilíbrio entre a produção e o consumo. Quando você produz demais, sabe, e tem consumo de menos, o produto cai de preço. Quando você produz pouco, sabe, o consumo aumenta de preço, porque a procura passa a ser maior do que a oferta. Então é preciso que as pessoas ajudem a cuidar do seu próprio orçamento. Se você for num lugar comprar tomate e você perceber que o tomate está caro, tente se informar se não tem um lugar que tem tomate mais barato. Se você for comprar um pé de alface e perceber que ele está caro, você tem que se ajudar. Se ajudar, não é ajudar o governo, é se ajudar. Não comprar aquilo. Ou seja, para que a gente possa, então, ter no comportamento do povo um equilíbrio, sabe, no orçamento familiar, no que diz respeito ao alimento. Presidente. Mas eu trabalho com a ideia, Barbeiro, nós estamos apenas 1 ano e 8 meses de governo. Apenas em 8 meses de governo. E nós já fizemos esse 1 ano e 8 meses mais do que foi feito em 4 anos pelo governo passado. Se você pegar investimento em estrada, investimento em educação, investimento em saúde, aqui no Paraná você tinha 600 médicos, nós estamos com 1.200 e poucos médicos agora aqui no Paraná, sabe, do médico família. São, na verdade, 1.570 médicos que a gente tem agora, tinha só 600. Mais médicos, Então, deixa eu te falar uma coisa, nós temos consciência de que é preciso a gente ter o alimento barato para o povo comer, o povo precisa comer e precisa comer bem. Eu quero que as pessoas possam ir no supermercado e sair com o carrinho cheio das coisas mais saudáveis que ele puder comprar. E isso significa que você tem que aumentar o salário das pessoas. Por isso é que nós já aumentamos o mínimo 2 vezes. Mas aí, presidente, para fazer tudo isso, tem alguns que ficam dizendo, tá, compensa de um lado e tira do outro. Que daí vem o rótulo que o Haddad levou ultimamente de taxador. Então, é o taxador. O que o senhor tem a dizer disso? Porque tem pessoas que estão dizendo assim, tudo bem, taxa aqui para dar ali, mas daí quem está sendo taxado está sendo prejudicado. Eu tenho para dizer o seguinte, Barbeiro, você, jornalista, radialista, que recebe contra-cheque no final do mês, que recebe o boleto de pagamento, você paga mais imposto de renda do que um cidadão que lucra bilhões, sabe, de dividendos. Ou seja, as pessoas encontram sempre um jeito de não pagar imposto de renda. Só quem não encontra é quem trabalha e vive de salário, porque é descontado. Você não tem choro nem vela. Você recebeu, está descontado lá. Mês a mês, na fonte. E ainda quando você vai prestar declaração no final do ano, você paga mais. Nós já ingentamos pessoas até 2 salários mínimos. Eu tenho um compromisso de até R$5.000 as pessoas não pagarem mais imposto de renda. Nós vamos trabalhar isso e vamos conseguir fazer isso. E nós, ao mesmo tempo, precisamos ter em conta o seguinte, quem reclama muito do imposto é o rico. Eles não gostam de pagar imposto. Você veja um absurdo. Sabe, eu desconto o imposto de renda de um cidadão que ganha R$5.000. Aí um cidadão que participa da Petrobras, que é acionista da Petrobras, ele recebe 1 bilhão de dividendos e ele não paga nada. É livre. Então, o que nós fazemos? Quando chama o Haddad de taxador, é porque nós estamos trabalhando a política para fazer taxação dos mais ricos. Estamos propondo no G20 agora, que vai ser em novembro aqui no Brasil, para que o mundo tome uma decisão de taxar os 2% mais ricos da humanidade. Os 2%, sabe, as pessoas muito ricas representam muito pouco e é muito dinheiro. Você sabe que 3.000 pessoas nesse mundo têm mais dinheiro do que vários países. Muito mais dinheiro do que vários países. Então é preciso que essa gente pague um pouco de imposto
Para quê? Para que o Estado possa garantir o exercício da democracia, facilitando a vida do povo mais humilde, do povo trabalhador. Presidente, é inevitável falar sobre essa questão da Venezuela, até porque aqui no Paraná se fala muito, até porque nós temos um elenco grande, né? O senhor fez 35% dos votos aqui, Bolsonaro fez 65%, então é uma construção de fruto de muito trabalho para que essa coisa devagar vá mudando. Apesar de que tem uns que não tem como, né? É a lista risco da onça lá que dizem, né? Venezuela, presidente. O senhor foi eleito num processo democrático e a democracia é o pensamento da maioria. A maioria dos brasileiros, hoje eu não tenho dúvida que pensam que essa eleição na Venezuela foi um caos, foi uma coisa que de democracia não tem nada. A gente que diz assim que o senhor está meio chove e não molha nessa situação, hein, presidente? Qual é a posição efetiva sua nesse caso? O senhor falou com o Maduro, presidente? Já teve a oportunidade de conversar com ele? Barbiero, primeiro, eu sempre digo o seguinte, não é fácil e não é bom que um presidente da República de um país fique dando palpite sobre a política de um presidente de outro país. Tá? Eu mantenho relações com a Venezuela desde que eu tomei posse em 2002, tive muitas relações com Chávez. A Venezuela era um país que o Brasil tinha um superávit de 4 bilhões de dólares por ano. Sabe? E essa relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Eu conversei pessoalmente com o Maduro antes das eleições. Agora, depois desse caso, não conversou? Não conversei. Dizendo para o Maduro que, sabe, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Bom, houve um processo eleitoral. Eu tinha duas pessoas minhas lá, o ex-ministro Celso Amorim estava lá, e mais o embaixador Aldo, acompanhando. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Sabe? O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu, que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, fiz? Eu disse o seguinte, é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. Sabe, as urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Não me dá o direito. Ligar para o Maduro agora? Não, vai dar. Menino, vai dar para ligar. Vai dar para ligar. Nós estamos tratando de trabalhar, o Brasil junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo fazer um governo de coalizão. Sabe, fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora, ainda manter a democracia. Agora, deixa eu lhe falar, o que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa, eu faço um governo de coalizão, porque, veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa, eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado e esse resultado for factível,
nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para vir para as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Perfeito. Presidente, vamos voltar para o Brasil. As empresas, as montadoras hoje, né, o senhor está aqui para fazer uma visita para a Renault. As montadoras, né, quando se dizia que iam tudo embora do Brasil, assim que o senhor ganhasse a eleição, está acontecendo uma coisa assim impressionante, né? É um aumento gigante. E você, quando vai comprar um carrinho ali que você não tem, às vezes, condição de comprar um carro novo, você vai num picareta, mas vai num picareta de confiança, só se você confia. E esses caras também estão vindo para o Brasil porque tem confiança na história, né, presidente? Como que o senhor acredita de que forma, assim, é confiança no Brasil? Barbeiro, né? vou dar só um dado para você da importância desse dado. Em 2012, ainda no governo da presidenta Dilma, esse país vendia 3.800.000 carros por ano. Quando eu voltei, 15 anos depois, esse país vendia 1.800.000. Menos da metade do que a gente vendia 15 anos atrás. E muita gente dizia que as empresas iam embora do Brasil. Pois bem, qual é a surpresa agradável? A surpresa agradável é que eu recebi o setor automobilístico para anunciar investimento de 130 bilhões de reais aqui no Brasil. Inclusive na Renault hoje é por investimento de 5 bilhões de reais que a Renault está fazendo na sua fábrica em São José dos Pinhais. Ora, numa demonstração, eu disse para os empresários: o que eu posso oferecer para vocês é mercado, é consumidor para o carro de vocês. Agora vocês precisam baratear um pouco o preço do carro. Nós temos que baratear um pouco o preço do carro, fazer carro mais popular, e nós temos que facilitar a possibilidade de pagamento. Porque o povo brasileiro tem a seguinte cultura, Barbeiro. Ou seja, ele não quer saber quanto custa essa garrafa só. Ele não quer saber. Ele quer saber o seguinte: se eu puder colocar no meu bolso a prestação, eu compro. Então a prestação tem que caber dentro do salário do cara. Sabe? Se a prestação couber dentro do salário, o cara não está discutindo outra coisa a não ser a possibilidade de comprar um carro. E aí essa cultura do povo brasileiro faz ele sofrer com essa atitude do Banco Central, presidente. Essa manutenção do juro. Isso é uma coisa... O povo não sabe, o povo não tem essa noção. Mas deixa eu lhe falar disso. uma coisa. Ele tem uma cultura de comprar Mas parcelado. é importante também. a gente ter claro o seguinte: é importante a gente ter claro para a gente não fazer. O juro no Brasil continua sendo o juro mais alto do mundo, todo mundo sabe disso. Mas a verdade é que a economia toda não é tocada por essa taxa de juros da Selic. Os 475 bilhões do agro não tem essa taxa de juros. Todo o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, todo o dinheiro de saneamento básico, não tem. Todo o dinheiro para pequeno e médio empresário, não tem. É o seguinte, porque os bancos públicos, você não tem noção da quantidade de dinheiro que está circulando nesse instante no Brasil. Mas então quem é o público mais atingido nessa taxa que a gente discute? Eu acho que, na verdade, são aqueles médios... Você não é o agro, não é Veja. Eu estou dizendo que os médios empresários, aqueles que têm menos poder de tomar dinheiro emprestado lá fora, aquele que tem mais dificuldade de acesso ao BNDES, aquele que tem mais dificuldade no Banco do Brasil, esses é que pagam o preço mais caro, tá? Porque tem que pagar ele com a taxa Selic até um pouco mais. Mas do que nós estamos trabalhando, primeiro nós precisamos trazer a taxa de juros do Brasil para um patamar de juros razoável que o mundo inteiro compreenda. Segundo, é preciso que a gente crie condições de facilitar com que o dinheiro circule nesse país na mão do povo, porque se o dinheiro circular, a gente resolve o problema. Sabe, eu quando deixei a presidência em 2010, Barbeiro, eu dizia que o milagre que eu tinha feito nesse país é que eu tinha incluído o pobre no orçamento da União. Ou seja, o pobre não era problema, o pobre era a solução. Na medida que você começa a garantir que o dinheiro circule, fazendo muito crédito, microcrédito, crédito para micro e pequeno empreendedor, um programa como Acredita, que facilita o acesso de dinheiro com juros mais baratos,
tudo isso cria um dinamismo na sociedade que vai fazer as coisas andarem muito mais rápido. Então, nós estamos hoje um pouco pressionados pela inflação americana e o valor do dólar, sabe? Nós achamos que se os americanos começarem a baixar a taxa de juros deles agora, em setembro, isso vai fazer com que aqui no Brasil também se crie mais facilidade para baixar. Eu estou trocando o presidente do Banco Central, eu tenho que indicar o presidente do Banco Central agora, porque será substituído no final do ano. Então as coisas vão mudando. Agora, o que a gente não pode fazer? Nenhuma loucura. Em economia não tem loucura, em economia tem bom senso. Se eu fizer uma loucura e eu perder o controle, a gente vai levar o povo a um desastre. Eu não quero que a inflação volte. Eu não quero que a inflação volte, porque eu já vivi inflação de 80% ao mês e eu recebia salário. E quando eu recebi meu pagamento na fábrica, eu tinha que correr no atacadista e comprar tudo que não era perecível para poder utilizar o meu salário. Senão a inflação comia. Então, a inflação baixa, o salário mais alto e o emprego garantido é tudo que nós precisamos para ter paz e tranquilidade no Brasil. Falando em paz e daí, e porque os investimentos, só de falar dos investimentos. Vai. Ontem eu fiz uma reunião com a Nova Indústria Brasil, com o pessoal da área da saúde. A quantidade de investimento na área da saúde é extraordinária e as empresas estão quase todas fazendo grandes investimentos. Ou seja, o setor siderúrgico anunciou investimento de 100 bilhões de reais. O setor de papel e celulose anunciou investimento de 67 bilhões de reais. O setor de alimentos anunciou 120 bilhões de reais. Então, esse país... O BNDES já emprestou esse ano mais do que 4 vezes, mais do que os 4 anos do governo passado. O Banco do Brasil a mesma coisa, o BNB, o BASA. Ou seja, isso significa que as coisas estão andando da forma mais extraordinária, sabe, que eu podia imaginar. Diz assim, mas o Lula tem sorte, mas eu tenho sorte mesmo. Eu tenho sorte e trabalho, porque esse país vai ter que dar certo. Presidente, na minha mão, esse país vai ter que dar certo. Para ser uma questão pacífica e ordeira no país, tem que ter uma ótima relação com a Câmara e o Senado. E o senhor é muito habilidoso nisso. A minha filha tem 10 anos, ela está estudando exatamente nesse momento essa questão de presidencialismo e parlamentarismo e tal. E ela me fez refletir esses dias, presidente. O que nós vivemos aqui no Brasil? Um presidencialismo parlamentarista, um parlamentarismo presidencialista? Porque às vezes cria-se uma dependência. Agora, com essa decisão, né, das emendas impositivas serem cortadas, até se discutir outra metodologia mais segura. Qual é a sua Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós tivemos um problema crônico, foi na elaboração da nova Constituição. Eu fui constituinte. E a Constituinte tinha uma maioria de deputados constituintes que eram parlamentaristas. Então a Constituição ela foi promulgada com um viés parlamentarista. E nós fizemos um plebiscito e deu presidencialismo. Então você ficou com essa confusão. Se tirou algum poder do governo federal e se transformou poder para o conjunto do Congresso Nacional. O que aconteceu agora? Isso começou acontecendo já no governo da Dilma, quando Eduardo Cunha virou presidente da Câmara dos Deputados, com a criação do orçamento impositivo. Ou seja, o orçamento impositivo, as emendas impositivas, significa que o deputado ele pode ser contra, ele pode ser a favor, ele tem o mesmo direito. Se o cara passar o dia inteiro no microfone me xingando, e se ele passar o dia inteiro votando contra as coisas boas para o povo, vai receber do mesmo jeito. Então, isso foi o começo de uma loucura que aconteceu nesse país. O Congresso Nacional, hoje, ele tem metade do orçamento que o governo tem. O governo tem 60, ele tem 57 bilhões. Não é possível. Não tem nenhum país do mundo. Não existe nenhuma amostra em nenhum país do mundo em que o Congresso Nacional tenha sequestrado parte do orçamento para ele em detrimento do Poder Executivo, que é quem tem a obrigação de governar. Então, nós tivemos agora essa decisão do presidente, do ministro Flávio Dino. Eu acho que é plenamente possível estabelecer uma negociação com o Congresso Nacional e fazer com que haja um acordo que seja razoável. Eu não sou contra o deputado ter uma emenda.
Eu não sou contra, porque o deputado foi eleito, ele tem que levar uma obra para a sua cidade, ele tem que fazer alguma coisa. Eu não sou contra. Porque o produto final é Mas povo, a verdade né? é o seguinte, é que é muito dinheiro em que não tem critério no orçamento planejado que a gente faz para o país. Eu, por exemplo, eu fiz um PAC que não é um projeto meu, é um projeto da sociedade brasileira. Sabe, quando nós fazemos o plano plurianual, é uma coisa discutida com a sociedade. Ora, o que acontece? Na medida que sou obrigado a tirar dinheiro de uma área para poder pagar uma emenda, começa a dificultar. Como eu sou favorável a gente estabelecer um acordo com o Congresso Nacional para que a gente dê condições do Congresso sobreviver, o governo precisa governar. Sim. O governo não precisa só sobreviver, o governo precisa governar. A gente é eleito, a gente tem um mandato de 4 anos e eu tenho um programa de governo que eu quero cumprir. Eu quero deixar esse país com a economia crescendo, com o salário crescendo, sabe, com a inflação crescendo e com o desemprego menor. Eu quero que as pessoas estejam mais felizes quando eu terminar o meu mandato. E é para isso, cara, que eu me dedico. Sim. É para isso que eu me dedico. Eu levanto todo dia. Que o povo tá mais feliz eu levanto todo dia. Vou lhe dar um dado, presidente. Bom, já que o senhor está chegando no Paraná. Tem uma pesquisa aqui no Paraná, que é a Paraná Pesquisa, que é uma pesquisa hoje que está fazendo bastante pesquisa para a direita, para o Bolsonaro, enfim. Eu tenho mandado para a Gleice, em todas as cidades, a gente tem acesso, o ótimo da pesquisa, todas está tendo uma reação mês a mês positiva. Então vou lhe dar um dado interessante nesse sentido. Agora, para encerrar, presidente, que já estão pedindo para encerrar, eu não sei se o senhor viu a condução do debate em São Paulo, do Boulos com o Pablo Marçal. Um show assim, uma coisa mais terrível que possa ter. Para minha filha assistir de 10 anos que está estudando o que é presidencialismo e tal, para minha outra filha de 15 anos, é terrível o que a gente viu lá. Se o Boulos falasse com o senhor hoje, de que maneira que ele tem que se comportar diante de uma situação daquela, presidente? Antes de falar sobre o Boulos, deixa eu terminar só aquela resposta que eu estava dando sobre a curiosidade da sua filha. A gente tem um regime político híbrido. Não é nem parlamentarismo, não é nem presidencialismo, sabe? É uma mescla que foi dividido o poder. Por exemplo, no governo Bolsonaro, esse país foi abandonado. O Bolsonaro não cuidava da economia, não cuidava do orçamento. Quem cuidava da economia era o Guedes, que estava querendo vender tudo, e o Congresso Nacional, pela ausência de governança, assumiu a responsabilidade de governar o orçamento. E nós não podemos continuar assim, nós queremos mudar, e mudar para melhor, e mudar conversando, e mudar acordando. Então, a sua filha tem razão. Nós vivemos num regime híbrido, em que o presidencialismo... Eu digo sempre o seguinte, se Juscelino Kubitschek voltasse a ser presidente hoje, e ele tivesse que construir Brasília, ele, sinceramente, ainda não tinha achado um lugar para posar o aviãozinho dele. Porque está tudo mais complicado. As agências reguladoras, que são agências que foram criadas para regular, quem decide a política pública é o governo, quem regula é a agência, elas foram tomadas pelo mercado, pelos empresários. Então nós temos que, refazer as coisas e colocar um pouco de ordem, que é o que eu quero fazer. Eu quero que o Poder Judiciário, seja judiciário, eu quero que o Legislativo seja legislativo e que o governo federal seja o executor das políticas desse país. Bem, aí quando você me fala do debate, eu estava pensando aqui na nossa entrevista, eu estou dizendo que nós chegamos na era do fim do argumento. Ou seja, as pessoas não dão mais importância para o argumento, as pessoas dão menos importância para a bobagem que se fala, porque isso é a grande maioria de comportamento de uma rede que a gente chama de rede social, mas que de social não tem nada. É uma rede digital, onde predomina a mentira, onde predomina a fake news, onde predomina a maldade. O cidadão que não tem coragem de olhar na tua cara e dizer o que ele pensa de você, ele se tranca no quarto dele, pega um celular e achincalha a sua vida, da sua família, mente o tempo inteiro. É isso que acontece com esses candidatos, que de repente fazem milagre, 1,5 milhão de votos, 2 milhões de votos, 3 milhões de votos, ou seja, esses caras não têm 2 minutos de argumento para discutir um problema social, não tem 3 minutos para discutir um problema econômico. Então, eu acho que o trabalho que o Boulos tem que fazer é não dar importância para um cidadão daquele tipo. Não tem nem que fazer pergunta para ele, nem responder pergunta.
Sabe? Deixa ele falar o que ele quiser. Senão fica 1 hora de um debate que se resume numa musiquinha feita no fim. Não tem os debates. Palhaçada. Os debates estão ficando deteriorados porque deteriorados estão os candidatos. Presidente, eu preciso Mas eu acho o seguinte, eu sou um cara que eu digo todo dia o seguinte, em todo o debate que eu falo com a juventude, Barbeiro, eu tenho dito o seguinte, olha, você que é jovem, e muitas vezes você é jovem, você é mais radical, você é mais exigente. Então você começa a dizer, nenhum político presta, todo mundo é ladrão. Sabe? O que eu tenho dito para a juventude? Quando você não estiver acreditando mais em ninguém, ainda assim, não desista da política. Entre na política. Porque o político honesto que você deseja está dentro de você. Então não se esconda, não se omita. Olha, presidente, vá à luta para que a senhor... gente possa permitir que a política se torne uma coisa importante. Eu quero terminar dizendo para você, dia 24 de setembro eu estou convocando uma reunião nas Nações Unidas e estou convocando todos os presidentes democratas do mundo para que a gente apresente, sabe, uma proposta em defesa da democracia. A democracia, ela pressupõe, a democracia não é uma sociedade em silêncio. A democracia é uma sociedade em movimento. A democracia é uma sociedade brigando pelos seus interesses, brigando pelo seu respeito, mas a democracia também exige que você respeite os direitos dos outros. A convivência democrática na diversidade é tudo que nós precisamos. O que aconteceu no Brasil nos últimos tempos é que a mentira ganhou corpo, o ódio ganhou corpo, sabe? As ofensas ganharam corpo. Quando você estiver na rua, Barbeiro, que tiver um malandro que te chamar te xingar, você e sua esposa, você pode ter certeza que aquele cidadão é um 71. Você pode ter certeza que ele é um estelionatário, ou ele é um cara que tem várias passagens pela polícia, porque uma pessoa de caráter, uma pessoa decente, mesmo que não gostar de você, te respeita. Então, nós estamos vivendo esse momento agora muito delicado e é por isso que eu estou preocupado em fortalecer a democracia. Presidente. A democracia é tão importante que ela garantiu que o Metalúrgico chegasse à presidência da República 3 vezes. Tá? Somente na democracia isso pode acontecer. Presidente, estou me pedindo para encerrar, eu ficaria muito mais tempo aproveitando essa oportunidade que Deus está me dando, mas o senhor me chamou de jovem. Eu queria fazer um registro para o ouvinte de rádio. O ouvinte de rádio, ele fica imaginando como é que tá, né? Porque ele não está vendo, né? Hoje em dia tá, né? Dá pra... Mas eu queria que o meu ouvinte imaginasse um cara forte na minha frente. Fiquei impressionado. 78 anos, uma vitalidade, força. Tá fazendo bastante exercício. É paixão, é a Janja, tem culpa nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, o senhor está tão bem, presidente. Primeiro, eu acho que a Janja tem um pouco de responsabilidade nisso. Segundo, eu sempre digo o seguinte, Barbeiro. A velhice, ela só chega para quem não tem uma causa. Quem tem uma causa, quem acredita em alguma coisa e quer buscar a concretização daquela causa, a velhice não passa. Eu levanto todo dia, 5h30 da manhã, faço ginástica todo dia de manhã, faço esteira, faço agachamento, faço musculação, sabe? Todo santo dia, e ando na esteira 1 hora a 6 km por hora, sabe? Cuido da saúde, que eu quero viver 120 anos. Eu já falei com Deus. Eu quero viver 120 anos. Já acertou com ele? Já acertei com ele. Se tiver alguém que quer ir na minha frente, eu vou mandando. Eu vou ficando para trás. Porque é o seguinte, cara, obrigado, quem tem que se cuidar somos nós, Barbeiro. Quem tem que se cuidar somos nós. Eu me cuido porque eu gosto da vida, sabe? Gosto da vida. Me cuido porque eu quero viver muito. Me cuido porque eu estou bem. Aliás, eu disse ontem na reunião com os empresários, eu vivo o meu melhor momento como ser humano na minha passagem pela Terra. Presidente. Eu estou bem comigo mesmo, eu estou, sabe, apaixonado. Apaixonado não apenas pela Janja, apaixonado pela minha governança, porque todo dia eu falo para o Haddad, quando você estiver pessimista, você pensa o seguinte, mesmo que der errado, vai dar certo, Haddad. As coisas estão caminhando para dar certo. Nós vamos melhorar a vida do povo. Quando eu falei que o povo ia voltar a comer picanha e tomar cerveja, diziam, o Lula está prometendo. O povo já voltou a comer picanha. Porque ela barateou muito e vai baratear mais ainda, porque é o seguinte, é preciso que a gente acredite que esse país tem jeito. Eu já provei uma vez, e quero dizer para você que nós vamos provar outra vez. O fato, veja, as dificuldades eleitorais que você falou,
aqui no estado do Paraná, deixa eu te dizer uma coisa. Até o mês passado, quando, na época, o Pimenta ainda era o meu ministro, porque ele não estava naquela função especial, agora é o companheiro Laércio. Então, o que eu dizia para o Pimenta? Ele fazia pesquisa, chegava apavorado, presidente, sabe? Eu falei, Pimenta, é o seguinte, o povo tem razão. Por que o povo tem razão? Porque na campanha nós geramos expectativa. Na hora que você gera expectativa, você não consegue cumprir no primeiro ano. O primeiro ano é de concertação. Então, o que acontece, Pimenta? Deixa a gente começar a mostrar as coisas que nós estamos fazendo no Brasil para ver a reação do povo. E nós, hoje eu posso te dizer, Barbeiro, olhando na tua cara, o Cutuca vai tirar uma foto sua para você ficar mais bonito ainda, que é o seguinte, pode dizer para você o seguinte, olha, eu já fui presidente 8 anos, estou no 3º mandato. Eu estou trabalhando nesse 1 ano e 8 meses mais do que eu trabalhei a vida inteira. Eu trabalho obcecado, eu tenho obsessão pela educação, eu tenho obsessão pelo crescimento da economia, eu tenho obsessão pela distribuição de renda, eu tenho obsessão de cuidar das pessoas. A gente não governa, a gente cuida. Eu levanto todo dia com a certeza que eu tenho que cuidar de 203 milhões de pessoas, que tem banqueiro, que tem grandes empresários, mas a minha prioridade além de cuidar de todos, é cuidar daqueles mais frágeis, é cuidar daqueles que tiveram menos chance, aqueles que tiveram menos oportunidade, aqueles que estudaram menos. Temos que cuidar dessa gente, até para que a gente dê oportunidade para eles. Então é isso que me deixa jovem, é isso que me deixa motivado e é isso que faz com que eu tenha muita disposição. Você pode ficar certo. Presidente, não tem tempo ruim para mim. Então, estamos juntos. Presidente, eu preciso ofertar este programa a um falecido cunhado meu, que foi presidente do PT em Itajaí, Wilson Quilante. Eu prometi isso para minha irmã e para os meus sobrinhos hoje de manhã. Um petista, assim, que era apaixonado pelo teu trabalho e por você, pelo senhor, desculpa. Wilson Pedro Quilante, que faleceu com 60 anos, né, de câncer. Então, eu dedico a ele, como prometi para minha família isso. Quero lhe fazer um pedido. O senhor tem um grande amigo seu. O primeiro sonho eu já realizei, entrevistar um presidente da República e exatamente o presidente que eu gosto. Agora, o outro sonho era entrevistar um amigo seu, que eu vi esse dia que o senhor se encontrou com ele, amigão, o Papa Francisco. Se você puder me dar uma mão para entrevistar o Chico, seria uma boa. Eu estou convidando o Papa, para vir aqui ao Brasil no G20. Aí, de repente, Se ele vier, quem sabe a gente tem oportunidade. Mas eu queria também aproveitar... Obrigado, viu, presidente, de coração. Presidente, e ofertar esse programa para alguém também. Manda bala. Ou seja, eu quero ofertar esse programa para todas as pessoas que ficaram 580 dias na vigília quando eu estava na Polícia Federal. Aquelas pessoas que gritavam todo dia, bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. Eu quero dedicar esse programa e dizer para vocês o seguinte, essa vigília, embora eu não visse ela porque eu estava preso, mas o significado do que vocês fizeram nesse país, e sobretudo para mim, não tem preço. Eu me lembro de duas figuras, Décio Lima e Gleice Hoffmann, mexendo, gritando todos os dias lá. Que emoção, presidente. Presidente, o J Quest tem uma música que diz que dentro de um abraço tudo se resolve. Uma medalhista olímpica brasileira tirou 2º lugar, foi dar entrevista pro cara da Globo, e ela não aguentava mais de emoção, e no meio da entrevista ela não tinha mais o que falar, ela tinha perdido a medalha. E ela olhou pro cara e disse assim, me dá um abraço. E aquele abraço foi o total. Eu hoje me considero um cara que ganhou medalha de ouro, poder te entrevistar. Então eu queria encerrar só te pedindo, me dá um abraço. Eu vou te dar um abraço e uma foto, posto que é. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigado, presidente. Obrigado.